Boa noite, fala Tamires, como é que você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Prazer estar aqui hoje falando com você, com essa galera aí, contar um pouquinho da minha história. Prazer é meu, obrigado aí, Tamires, pela disponibilidade. Na semana passada, contando um pouquinho dos bastidores aí desse papo, a semana passada, a Tamires me manda uma mensagem no WhatsApp: Pedro, conquistei mais um cliente. Ela encaminhou um áudio de uma cliente que ela conquistou. Ela falou: olha, nunca mais parei de conquistar cliente, não para de entrar gente nova aqui. Eu falei: Tamires, o que você acha de você partilhar um pouco da tua jornada com os contadores, para que eles possam também saber, né, como conquistar, como prospectar clientes, como crescer na contabilidade? E Tamires gentilmente aceitou meu convite. E já na segunda-feira, isso foi no final de semana passada, ela já aceitou para a segunda e estamos aqui agora. Então, Tamires, antes de tudo, quero agradecer pela tua gentileza de estar aqui, doando o seu tempo, doando o seu conhecimento. Eu tenho certeza que a turma vai adorar saber da tua jornada. Então, obrigado mesmo de coração por você ter aceito esse convite. E quero já começar esse nosso bate-papo para fazer valer o tempo aí de todo mundo que está nos assistindo, para pedir que você conte um pouco da tua jornada, como você começou na contabilidade. De onde veio essa ideia de montar um negócio contábil especializado em clínicas odontológicas? Conta pra gente. Então, Pedro, assim, eu sou contadora formada há 8 anos. Eu trabalhava num grande grupo. Quando eu tomei a decisão de sair e entender como funcionava mais a rotina contábil de escritório, né? Todos os setores de um escritório de contabilidade. E meu sogro é contador, ele tem um escritório e eu comecei a trabalhar lá no escritório dele. Então, nesse tempo de aprendizado de escritório, eu fui observando tudo o que eu queria e o que eu não queria, e cada vez mais eu sentia vontade de atender os meus próprios clientes que eu viesse a conquistar de uma maneira diferenciada de tudo aquilo que eu não concordava. E aí, quando foi em 2020, no ano da pandemia, eu resolvi fazer o seu curso, que para mim, assim, foi um divisor de águas, exatamente pela fase que a gente vivia, né? Porque foi no olho do furacão. E você abriu os meus olhos em todas as aulas do curso e me fez descobrir realmente como que eu queria atuar como contadora. Uma contadora diferenciada, uma contadora que de fato se aproximasse dos seus clientes, entendesse os problemas financeiros dos clientes, porque a maioria dos meus clientes hoje, quando me procuram, eles me procuram não para legalizar uma clínica ou para tocar a parte das obrigações acessórias. Eles me procuram com um problema e que geralmente é uma dor financeira e que estão pagando mais impostos. Então, eu comecei a fazer o curso e cada vez mais foi fazendo sentido tudo aquilo que a gente via no curso, tudo que era aplicado. E aí chegou um momento do curso que você sempre falava que a gente, quando você está começando, o ideal é você nichar, porque quando você nicha, você tem a oportunidade de se tornar um expert naquilo que você está falando e conquistar cada vez mais a sua audiência, porque quando você quer falar para todo mundo, acaba que você não fala para ninguém. E aí, meu esposo é dentista, eu já sabia muito das dores dele, né, da clínica de maneira geral e de tudo que ele já tinha vivenciado na odontologia. E eu resolvi criar a página da Contabilizodonto, que era já um nome bem sugestivo para dizer de que forma que eu atuava, né? Que era específica em dentista. E aquilo foi ganhando uma proporção, porque eu ficava pensando assim, gente, vai ser muito difícil uma página começando agora, ou uma contabilidade começando agora, né? Que você consiga criar autoridade e como que as pessoas vão me conhecer e vão dar crédito para o que eu falo. Então, assim, a rede social, o Instagram, né? E tudo que você falava pra gente aplicar na apresentação pessoal, em tudo, absolutamente tudo eu fui aplicando. Foi dando muito resultado, porque tem bastante tempo que eu não prospecto de forma paga e nem entro em contato com o cliente. O cliente, ele chega na minha página e ele me chama no direct, eu faço algumas perguntas ali já, que são aquelas perguntas certeiras. Olha, deixa eu entender um pouquinho se eu realmente consigo te ajudar, porque me fala um pouquinho como está a sua situação hoje, como está a sua organização financeira, se você está pagando os impostos que você realmente deveria pagar. E essa pergunta a pessoa já entende assim, opa, ela quer me ajudar. Eu falei, vamos marcar uma chamada de vídeo para eu entender aqui como é que está a sua situação, você me fala um pouquinho como que está. Então eu faço uma chamada de vídeo ali com o cliente, com o possível cliente, de 15, 20 minutos. Ele já dou a oportunidade dele me conhecer, eu já entendo todas as dores que ele tem para me dizer.
E aí, quando a gente marca uma reunião, eu já vou para fechar negócio. Por isso que, assim, não sei se você lembra, no último evento que teve de contabilidade em São Paulo, né, do Anderson Hernandes, e eu te encontrei lá no aeroporto, assim, eu falava com você com meu olho marejado, falei assim, Pedro, muito obrigada, assim, eu estar te conhecendo hoje pessoalmente é algo que me deixa muito feliz, porque você fez total sentido nessa vida que eu comecei a construir. E assim, Pedro, para você ter uma ideia, o negócio ele cresceu tanto em 2 anos que em 2020, início de 2021, eu aluguei uma sala, contratei uma pessoa, né, para me ajudar, já tinha ali algumas pessoas do escritório do meu sogro que me ajudavam com algumas outras questões de folha de pagamento. E esse ano, quando foi em junho, eu comecei a ser convidada para muitos eventos, para dar palestra, para participar de curso, e aquilo foi ganhando uma proporção. Eu falei assim, bom, chegou o momento agora acho que de crescer mais. Então vamos ser ousados de conquistar um novo espaço. E aí agora eu estou aqui num outro espaço. Deixa eu até mostrar aqui para vocês como é que tá ficando. São 2 salas. Olha só, que legal. E é enorme aqui, ó. Olha. Estou ainda terminando de ajeitar algumas coisas, mas já tenho, assim, mesa. Estou investindo agora em outras coisas para poder trazer novos colaboradores. Essa semana já vai começar mais uma pessoa no time. O curso do PFCC, para mim, foi realmente um divisor de águas para eu entender o que eu queria, como eu queria ser vista como contadora e não ser somente vista, né? Porque a gente precisa entregar aquilo que a gente fala para o cliente que a gente vai entregar. Então, de fato, eu tenho essa preocupação com todos os clientes que estão aqui no escritório hoje. Sempre tento, chega início do mês, assim, que a gente já vai entregando todas as obrigações. Então, eu já vou fazendo contato, mandando WhatsApp para todos os clientes. Olha, vamos marcar uma reunião, quero entender como é que está aí seu financeiro. Está chegando já 2023, a gente precisa fazer um planejamento para você, entender se o cenário tributário que você está ainda condiz com a realidade. E aí, como as coisas foram acontecendo, até convidada para ser parceira de um sistema, um software odontológico, eu fui. Então, hoje eu tenho parceria com esse software odontológico. Olha só que legal. Um software específico para clínicas odontológicas, seria isso? Áreas odontológicas, o clínico. E aí eu implantei esse sistema na clínica do meu esposo. Então, eu já sei como que funciona a parte financeira toda. Então, além de fazer esse serviço que hoje eu faço da contabilidade específica, eu dou consultoria para dentistas, para eles implementarem ali a parte da organização financeira, né? Não faço BPO, eu ajudo eles a organizarem, porque de fato entendo que eles precisam ter esse controle, né? E precisam ter essa noção clara do que é ser empresário e cuidar, não terceirizar de alguma forma para que alguém faça isso. E aí eu faço toda a parte financeira para ele, para entender a hora clínica, monto a planilha de precificação lucrativa para o cliente, entendo o ponto de equilíbrio, qual o cenário que ele vai ali reduzir o imposto, né? Se é no Simples Nacional, se é fazendo a contabilidade híbrida. Então, assim, hoje eu, graças a Deus, tenho conseguido desenvolver esse trabalho com todos os clientes que entram aqui no nosso escritório, e isso eu devo muito a você. Eu falei até para você no WhatsApp, assim, Pedro, em breve eu vou estar no Scali e a culpa é sua. Olha, que felicidade de ouvir isso, Tamires, que felicidade. Agora, deixa eu só te dar o meu ponto de vista. A culpa não é minha, não. A responsabilidade, o mérito é todo seu, porque você teve essa coragem de buscar novos conhecimentos, de poder mudar a forma como você trabalhava. Eu quero até voltar um pouco disso daqui a pouquinho, porque você teve a experiência de trabalhar numa empresa contábil, uma empresa da sua família, do seu sogro, e você teve a coragem de montar uma empresa contábil sua do zero, né? Do zero. Do zero. E há quanto? 2020, ou seja, 2 anos de empresa agora, e já com 2 anos crescendo tanto, a ponto de ter que mudar de sede, de ir para o escritório maior, de contratar mais pessoas, de ser convidada para uma parceria com um software específico na área. Olha só, gente, o poder de uma contadora comprometida e uma contadora direcionada, né, indo para o caminho certo. Eu posso apostar que se você fosse para uma estratégia generalista, de querer atender todo mundo ao mesmo tempo, seria muito mais difícil você crescer. Você concorda com isso? Não, com certeza, porque assim, a gente vê que hoje essas empresas que fazem uma contabilidade mais generalista de forma digital, a estrutura que precisa ter é mega, né? E eu não ia ter condições de investir nisso naquela hora. Então é muito daquele ditado que realmente use as armas que você tem, né? Entenda o lugar que você está
e comece. Então, assim, essa questão do comece, ter feito o seu curso foi muito importante para mim, porque me deu noção clara do que eu precisava fazer, a questão do posicionamento que eu precisava ter e como eu realmente queria que meus clientes me dissessem, me descrevessem, né? Então, assim, eu tive um curso em que a gente teve várias rodas, assim, de monitorias, né? E eu era uma monitora que eu ia conversar com eles ali, mentora, né, no caso. E aí tinha um cliente meu nessa roda, e quando a gente começou a conversar, eu comecei a conversar com os outros dentistas e tal, um dentista perguntou como é que era o meu trabalho, e esse meu cliente falou assim, não, pera aí, eu vou te explicar como que ela trabalha comigo hoje, e aí eu acho que você vai entender. E o meu cliente começou a falar de mim, olha, a Tamires cuida disso pra mim, a Tamires veio hoje na minha clínica, ela senta com a minha secretária, ela entende o que eu tô precisando, ela faz isso, ela faz aquilo, ela fala... Eu falei assim, cara, você podia ser meu garoto propaganda, porque... Não precisa nem de marketing, nem de vendas, né? Com um cliente desse, olha que maravilha. Aquela roda ali de dentistas, 3 pessoas depois entraram em contato comigo e fecharam um contrato. Então, assim, hoje a entrada de clientes que tem aqui no meu escritório, Pedro, com o tempo de empresa que a gente tem, é algo muito satisfatório mesmo. Assim, é algo que eu nem imaginava que eu ia alcançar isso em tão pouco tempo. Estou muito, muito feliz e grata por tudo isso que está acontecendo. E tudo isso é só o começo, Tamires. Você está numa jornada empreendedora agora, há 2 anos, né? É óbvio que a tua vida toda, talvez você se preparou para esse momento, na tua jornada de profissional anterior, na tua preparação, na tua mentalidade, mas tem muito dentista, muitos negócios odontológicos, né? Desde pequenos negócios do dentista pejotizado até uma grande clínica odontológica que faz cirurgias, que faz... Então, assim, é uma área muito vasta e que você, muito bem posicionada, você com certeza vai conseguir crescer muito. E eu quero até chamar a atenção de quem está nos assistindo, né? Um bate-papo como esse, ele é valioso para te dar insights, né? Para te dar informações, para você também poder aumentar teu repertório, aumentar teu ferramental. E olha só que interessante, em algum momento você disse alguns termos, né? Olha, eu ajudo a ele a achar a hora clínica, eu ajudo a fazer uma tabela de precificação lucrativa, eu ajudo a ver o modelo de tributação, se ele de repente fica no Simples Nacional, se ele vai para o lucro presumido. Veja que são estratégias, são técnicas que são muito específicas para aquele tipo de cliente, para aquele tipo de negócio. E aí, gente, imagina só, um empresário, ele está com uma dor latente, que ele precisa melhorar, por exemplo, a lucratividade dele, precisa pagar menos impostos, ganhar mais dinheiro, e ele descobre que existe uma contadora que é especializada no negócio dele. E que essa contadora fala o nome dos sistemas que estão no mercado, fala o nome, explica as oportunidades para ele crescer, mostra que ela vai poder ajudar. Olha só o que aquele cliente falou, a Tamires veio aqui, conversou com a minha secretária e fez isso. Você acha que um empreendedor sério, que está realmente querendo crescer, você acha que ele não vai querer uma contadora dessa do lado? Ou um contador desse lado? É muito melhor ter um contador que ajuda a ganhar o campeonato, como a Tamires faz com as clínicas odontológicas, do que um contador que só cumpre tabela, que só manda burocracia, só manda imposto e folha de pagamento, e não conhece nada do negócio do cliente. Então, que fique o convite para você que está nos assistindo, para você avaliar essa estratégia de segmentação, de escolher um ou mais nichos, né? Dependendo da sua estrutura, você consegue ter vários nichos, para que você também possa ter essa abordagem especializada e crescer rápido como a Tamires está crescendo, porque isso tudo é fruto de estratégia e de execução. Tamires, eu queria voltar um pouquinho lá no início que você falou, porque eu recebo muitas mensagens de contadores e muitos contadores, às vezes, que estão reticentes de montar o seu negócio, de empreender, de começar essa jornada empreendedora. E como a gente falou, né, você trabalhava na empresa contábil do seu sogro e decidiu montar o teu negócio contábil. Se você puder contar um pouquinho como é que foi de onde veio a sua decisão? Por que montar um negócio contábil seu? E o que você esperar fazer ou faz de diferente do anterior? O que te motivou a isso? Conta um pouquinho pra gente. Então, Pedro, assim, a gente sabe, todo mundo aqui sabe um pouco como que é o escritório raiz, né? E como é aquele escritório que você deseja ter organizado, com processo, com pessoas inteiradas, com todo mundo entendendo que o foco é no cliente, né? Que o cliente, ele precisa de atenção, ele precisa
entender que você, de fato, se preocupa com o negócio dele. Então, algumas coisas aconteciam, eu via isso no escritório do meu sogro e eu pensava assim, eu não quero isso. Eu quero trabalhar com essa metodologia. E tudo que eu ia vendo no curso com você ia fazendo cada vez mais sentido na minha cabeça. Então, eu pensava assim, cara, eu preciso em algum momento alugar a minha sala para, de fato, eu ter um ambiente em que eu vou criar conexão visual mesmo com o cliente que eu quero atrair. E aí eu fui guardando dinheiro, né? Cada cliente que ia entrando, eu ia capitalizando e fui juntando e pude fazer esse investimento na minha primeira sala. Então, na primeira sala eu montei ela toda bonitinha, do jeito que eu queria, né? Comprei ali 2 computadores no início para poder logo ter alguém para me ajudar no escritório. E isso foi crescendo cada vez mais com o posicionamento que eu fui criando na internet. Foi quando eu, de fato, tive a oportunidade de mudar para esse ambiente, para essas 2 salas que eu estou hoje, né, que são salas conjugadas, né, e isso faz muita diferença para o meu cliente hoje, porque assim, ainda mais eu que estou mergulhada nos processos dos meus clientes, eu entendo como que eles querem que os clientes deles os vejam. Então, se eles querem ser vistos daquela forma pelos clientes deles, é porque, de alguma forma, eles também querem ser tratados daquela forma enquanto clientes. E aí eu tive que estudar um pouco sobre branding, eu tive que estudar cada vez mais sobre tudo que fazia o contexto dos clientes que eu queria atrair, né? Eu achava, assim, inadmissível o cliente chegar e dizer, olha, mas eu pago um X. Eu consegui dispensar finalzinho do ano passado, um cliente que não era do meu nicho, era comércio. Esse cliente, ele queria pagar na época, ele já pagava meio salário mínimo, né, para fazer o honorário das lojas que ele tinha comigo. E aí ele chegou, de repente, e falou, olha, porque eu tenho uma contabilidade que ele já era um cliente assim problemático. E ele chegou e falou para mim assim, porque eu tenho uma contabilidade que vai fazer para mim 350 cada loja. Eu falei, olha, aí infelizmente eu não tenho mesmo como, eu não brigo por preço, você sabe muito bem como que a gente trabalha, a nossa preocupação, ainda mais que você tem uma rotatividade de funcionários muito grande nas suas lojas. E eu vou deixar você, infelizmente, assim, à vontade. Se você realmente quiser tirar a sua contabilidade para levar para essa contabilidade que é mais barata, porque eu não tenho como competir por preço, né? Você sabe como funciona o nosso trabalho. E eu deixei o cliente ir. Pedro, aquilo foi para mim, assim, um alívio, porque eu entendi assim, não, ele está indo porque um cliente, 2, 3 clientes que entrarem agora, eu vou poder tocar de fato só no meu nicho. E esse foi o cliente mais problemático que eu tinha. E eu entendi que ali eu já não tinha mais mesmo que brigar por preço, porque eu estava conseguindo, de fato, me posicionar da forma que eu queria. Então, assim, eu visitei um cliente semana passada na Barra da Tijuca, que é aqui no Rio de Janeiro. Você conhece aqui no Rio, né? E o cara falou para mim que ele pagava R$390 ao contador dele. Eu falei assim, olha, eu não trabalho com esse valor. E aí eu expliquei como que funcionava a minha contabilidade. Falei, eu vou te entregar isso, isso e isso. Ele não estava no Fator R, e o faturamento que ele declarava, se ele tivesse no Simples, no Fator R, para ele ia ser muito mais vantajoso. Aí eu falei para ele, olha, eu vou fazer um planejamento tributário para você, que você vai ver que ao longo desses meses todos em que você constituiu a sua empresa, o que você vai pagar para gente, que vai fazer uma contabilidade em que de fato você economize, vai justificar o valor do honorário que você vai me pagar, e você ainda vai ter um atendimento em que eu vou trabalhar tudo isso aqui com você. Ele, não, eu não estou discutindo, eu não quero botar preço no seu trabalho, eu quero você comigo, eu preciso crescer, eu preciso resolver essas questões e tal. E ele solicitou a documentação, a contabilidade dele, começou a enviar para a gente já essa semana. Então, assim, essa questão de ligar por preço, quando a gente se posiciona, faz muito sentido, porque a gente, enquanto contador, a gente vai esbarrar muito com clientes que não vão entender qual é o seu propósito no trabalho dele, né, na empresa dele, mas a gente vai encontrar muitos clientes que vão dar valor. E aí são nesses clientes que eu hoje foco. É isso aí. E ter essa maturidade de entender que a nossa empresa, nosso negócio contábil não é para todo cliente, né? Tem clientes que realmente querem pagar pouco e estão dispostos a ter um serviço de menor qualidade, com menor nível de atendimento, ir para uma contabilidade online. E, cara, é uma escolha do empresário
Assim como existe no caso do dentista, né? Você tem aquele dentista que é um dentista com mais estrutura, com uma clínica maior, que usa equipamentos melhores, que usa próteses melhores. Tem aquele dentista que usa equipamentos de menor qualidade, que tem menos estrutura, que tem menos acreditação para o mercado. Então, na verdade, cabe ao cliente decidir com que tipo de dentista eu quero ser atendido. Eu quero ser atendido com referência, que vai me garantir que eu vou obter meu objetivo, no caso, sorriso bonito, ou no caso, um negócio lucrativo, ou se eu vou ser atendido por algum que eu vou estar disposto a correr o risco daquela escolha. Então, isso sempre vai acontecer. Eu achei interessante o que você trouxe, uma reflexão, né? Você tinha dentro de casa um cliente tóxico, que é um cliente que não estava atendendo bem suas demandas, estava tendo muita rotatividade de profissionais, não estava possivelmente te dando um resultado financeiro adequado. E olha que legal, o crescimento que você tem hoje te proporcionou o direito, a liberdade de deixar esse cliente ir. E esse cliente indo passa a ser um livramento, porque você ganha fôlego, seu time ganha fôlego, energia, e parece que de uma maneira mágica vem novos clientes cobrindo aquele buraco, e ainda melhor, porque são clientes alinhados. Você troca um cliente tóxico, que às vezes ocupa o lugar de 3 bons clientes. Fica a dica para você que está nos assistindo, você, meu amigo, minha amiga contadora, se você tem cliente tóxico na tua carteira, o melhor que você faz é crescer, porque quando você conquista novos clientes, você ganha a liberdade, o direito de dispensar esse cliente para que você possa ter o negócio como você quer. Então, isso é algo muito comum que eu vejo, às vezes, uma carteira de clientes que está ali ruim, de clientes inadimplentes, de clientes que não respeitam as orientações, de clientes que não querem fazer o que tem que ser feito, que fica pedindo retrabalho o tempo todo, recálculo e reprocessa. Cara, cresce, conquista mais clientes e dispensa esses clientes tóxicos da sua empresa. Eu queria até também fazer outro ponto que você trouxe, que eu queria falar um pouco sobre isso agora também, sobre essa sua estratégia de posicionamento na internet. Porque é algo que muitos contadores pensam em fazer, mas por vezes falta coragem, por vezes falta direcionamento, por vezes falta consistência. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que você faz hoje nas redes sociais e quais são os resultados que isso tem te proporcionado. Enfim, pra gente ver se encoraja mais contadores e mais contadoras a também fazer o mesmo. Conta um pouquinho pra gente. No período em que eu fiz o curso, né, em que eu não tinha minha própria sala, eu fazia os vídeos, como você falava, olha, né, para você fazer vídeos explicativos, não só ter posts ali, porque você acaba criando uma identidade com o cliente, no seu jeito de falar, cada um tem uma forma de falar, né? Eu também acabei investindo em marketing depois, numa consultoria de marketing, que também fez muito sentido para mim. E aí eu começava a fazer os vídeos em casa à noite, eu me arrumava toda, e assim, eu sou mãe, então tinha que esperar minha filha dormir, e aí cansada. Quantos anos tem sua filha? Tem 4. Olha só, que idade maravilhosa, hein? Tranquila de cuidar, hein? Pensa, imagina conseguir fazer algum vídeo de qualidade em casa. Então comprei um ring light, né? E pintei uma parede do quarto de cinza, porque eu sempre imaginava que o meu escritório ia ser cinza. E aí eu escrevia, montava um roteiro ali e ia treinando em casa. Fazia às vezes 51, porque ficava naquele julgamento de que nunca tá bom, nunca tá bom. Aí depois eu comecei a criar coragem de postar. Então, se a pessoa for na minha página olhar lá os primeiros vídeos que eu postava, vai ver que é assim, totalmente bem quando a gente está no início mesmo, que quer começar algo, né, de maneira muito, muito simples e humilde. Eu comecei a fazer esses vídeos e eu comecei a melhorar cada vez mais a forma de falar, porque parece que tá você e o celular e você não se solta, né? Você não consegue fazer um vídeo de maneira que fique espontânea. Então, eu comecei a fazer isso e aí fui criando cada vez mais uma forma de falar mesmo, né? Porque você vai se soltando com você mesmo. E aí depois eu comecei a contratar uma empresa mesmo, um filmmaker para vir fazer os vídeos, editar, criar qualidade, porque o público que eu resolvi nichar é um público exigente, é um público que identifica de fato mesmo com a minha imagem, né? E dão crédito ao tudo que eu chego e proponho para implantar no negócio deles. Então eu comecei a investir cada vez mais no marketing, na minha identidade na internet. Então, se você olhar meus últimos vídeos agora, é um vídeo que não se compara quando eu comecei, mas acho que o fato é que a gente nunca pode desistir e se sentir envergonhado, porque
uma hora as coisas acontecem. E quando elas começam a acontecer, você entende que tudo valeu a pena. Todo e qualquer investimento e estudo que você fez valeu a pena e vai continuar valendo à medida em que você se empenhar cada vez mais por seu negócio. Então eu percebia que assim, esse de fato era um diferencial que eu criava e que eu não posso abrir mão hoje de deixar de fazer. Olha só, gente, fica um insight importante para você que está nos assistindo, você também usar suas redes sociais para você falar da sua profissão. Eu vou além, para você falar da sua paixão. Eu sei que você é contador, você é apaixonado pelo que você faz e você precisa levar essa tua paixão, esse profissionalismo, para que mais pessoas possam conhecer e ter você como um parceiro estratégico. Você trouxe uma questão que eu quero reforçar aqui com a galera. Veja que ela começou com o que ela tinha. Se ela não tinha um escritório hoje, ela tem um escritório bonitão aí, que pode filmar junto com a iluminação. Não tinha isso tudo. Cara, pegou um quarto de casa quando a filha de 4 anos estava dormindo, ligou uma luz, um ring light que custa R$30. Você vai na rua, você consegue comprar um de R$30 e fez. Isso me lembra muito uma frase que sempre eu uso quando eu me pego criando desculpas para fazer as coisas, né? Essa frase é a seguinte, segura essa: você não precisa ser bom para começar. Você precisa começar para ficar bom. Vou repetir, você não precisa ser bom para começar nada. Você precisa começar para ficar bom em alguma coisa. E foi o que a Tamires fez. Ela falou, olha, eu gravava 50 vídeos e não postava nenhum. Mas o que ela estava fazendo? Ela estava fazendo uma musculação. O músculo dela estava se fortalecendo de comunicação, de autoaceitação, né? De aceitar a própria imagem, de aceitar a própria voz. A voz que a gente fala, que a gente ouve, ela é diferente da voz que as outras pessoas ouvem. Então existe um processo de aceitação da própria imagem, de você também aceitar os seus defeitos, os seus trejeitos. E tudo isso, gente, são aspectos humanos que são muito importantes, porque o outro lado que está te assistindo também é um ser humano, que assim como você tem seus sonhos, tem seus medos, e quando ele está diante de alguém, de um ser humano, que ele se identifica, que ajuda ele, né? E aí a gente explica isso lá na formação contador consultor, você ativa uma série de gatilhos mentais, gatilho mental da autoridade, reciprocidade, prova. É uma metralhadora de convencimento em que isso fortalece muito a tua capacidade de conquistar clientes e de fazer vínculos. Então, fica esse insight para você. Se você está adiando começar a fazer conteúdo, começa agora. Não começa no momento perfeito. Esse momento perfeito não vai chegar. Esse ambiente perfeito, ele não existe. Ou você começa agora e você constrói o seu ambiente, que foi o que a Tamires fez. Hoje ela tem lá um profissional que faz edição do vídeo para ela. Hoje ela tem um escritor, mas ela construiu esse ambiente. E ela não tinha quando ela começou. Então, que sirva de lição para você também constrói esse ambiente. Assim, a gente passa por muitos altos e baixos, né? Até você, de fato, encontrar a direção que você vai seguir. Durante o curso, que assim, você faz o curso e aí até você começar a aplicar aquilo ali, você vê que as coisas estão acontecendo, tem um tempo, até do próprio tempo da coragem, né? E em um momento eu conversava com meu esposo, eu falava assim, eu acho que se eu tivesse na empresa, que eu trabalhava num grupo grande, né? Então, se eu estivesse na empresa, eu ia estar bem, eu já tinha sido promovida, e pererei, meu marido ficava assim, cara, você é melhor do que isso. Você tem que acreditar na sua profissão. Você é boa. Você só precisa mostrar isso para as pessoas. Não desiste. Meu pai sempre foi contador, sempre teve uma vida confortável. Me formou meu irmão. Acredita na contabilidade. Acredita em ter o seu próprio negócio. Aí ele sempre falava para mim, entende que o período que você tá no meu pai é um período de aprendizado. Pensa que é um estágio, que você não vai ficar ali para sempre. Da mesma forma que se você trabalhasse num escritório grande de contabilidade, né, que a empresa que eu trabalhava era uma empresa nacional, absurda. Eu trabalhava no financeiro, na parte financeira de maneira geral. E ele sempre falava assim para mim, não desiste, vai para cima, acredita. Ele sempre foi meu maior incentivador. Até eu acho que torna mais fácil quando você tem um parceiro que de fato te apoia e te encoraja, né? Isso, sem sombra de dúvidas, faz muita diferença na nossa vida. E eu tive meu marido que nesses momentos em que eu pensava em dar para trás, ele ficava, claro que não, você é boa, você só tem que aprender a vender. E ele sempre falava isso para mim, ele falou, cara, na vida a gente tem que entender que em tudo nós somos vendedores. Se você não entender que para você oferecer seu serviço, você precisa ser vendedora, você
não adianta. E aí, isso foi criando o gatilho de que realmente a chave precisava virar, né? No curso mesmo você falava assim, antes de visitar um cliente, entra na página do cliente, não que você vai ser 007, mas para você já criar uma conexão com ele. E hoje em dia isso se tornou tão mais fácil para mim do que era naquela época, né? Criar algum gatilho ali com o cliente para já começar a conversar algo, antes mesmo de falar da parte burocrática, que é um gatilho de venda que tem que acontecer. É muito importante, assim. Eu só tenho a agradecer e o que eu posso falar para todos os contadores hoje que estão aqui assistindo a gente é que o PFCC foi um divisor de águas na minha vida e eu me empenhei em aplicar tudo que o Pedro falava. Tem muitas coisas ainda que eu preciso aplicar, que eu sei. É que a gente, quando monta o próprio escritório, você é um pouco de tudo também, né? Por mais que você vá contratando pessoas para agregar o time, você ainda faz um pouco de tudo. Eu faço um pouco de tudo aqui. Mas foi muito importante para mim. Foi uma virada de chave e que eu precisava disso para acreditar em mim e no meu negócio. Que gente, para te desanimar, vai ter assim, ó. Cliente não valoriza contador, entendeu, Pedro? Assim, graças a Deus, todos os clientes que eu tenho hoje na minha carteira são clientes que eu quero ter, são clientes que vale a pena eu me dedicar sempre mais, porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ouvir deles. Nossa, como que a gente já evoluiu nesse tão pouco tempo de trabalho que a gente vem fazendo juntos. Então, isso depende muito do seu posicionamento como profissional, né? Se você quiser entregar também só o básico, não adianta. Então, eu estou sempre trabalhando, correndo atrás, buscando cada vez mais melhorar, implantar processos. A gente está mudou há pouco tempo o sistema aqui do escritório, né? Estamos com um sistema agora mais moderno, né? Um sistema que dá suporte a gente. E cada vez mais a gente vai melhorando. E é isso aí. Essa aí é a famosa chama do empreendedor, o que você tem, que faz isso, né? Arder no teu peito, essa vontade de crescer. Essa chama do empreendedor é o que faz você vencer todos esses desafios, né, Tamires? De repente, os desafios pessoais, aqueles dias que a gente está muito cansado e pensa em desistir, quando na verdade o que a gente precisa é descansar. É algo muito comum de acontecer com a gente, empreendedor. A gente está, cara, nada com uma boa noite de sono, talvez um vinho e um papo, a gente não consiga melhorar muitas coisas. O desânimo que vem, às vezes, da nossa rede de relacionamento, quem sabe, às vezes a família não apoia ou critica. Nossa, você deixou de trabalhar naquela empresa maravilhosa que tinha benefícios incríveis. E você, para montar o seu negócio contábil, às vezes a pessoa, ela está uma ignorante, não ignorante no sentido de bruto, mas ela não conhece a realidade, ela está falando de algo que ela não sabe. Ela não vê o tamanho da oportunidade que é o mercado de contabilidade, principalmente se você atuar de maneira consultiva. Se você se posicionar como a Tamires faz, como uma especialista que ajuda na gestão, que vai lá e corrige o financeiro, corrige a estratégia, ajuda ele a gerenciar melhor o negócio dele. Quando você vai para esse caminho da contabilidade consultiva, a contabilidade é um oceano de oportunidades, porque nós temos milhões de empresários precisando melhorar a sua gestão. E não tem profissional no Brasil melhor para fazer isso do que o contador. Então, assim, é uma pessoa que ela está ignorando uma realidade, talvez por falta de conhecimento dela, ou de busca. E, cara, você não pode dar atenção para essa pessoa. A gente não deve dar atenção, gente. É uma dica que eu ouvi isso de alguém, não me lembro exatamente de quem, mas acho que foi do Thiago Nigro, né, do Primo Rico. Ele falou o seguinte: não ouça comentários de campo de batalha com quem está na plateia. Quem está na plateia, ele não pode te dizer sobre o jogo, sobre o campo de jogo, sabe? Porque ele está na plateia. Se ele está na plateia, ele não vive o que você vive. Não construiu nada, né? Ótimo. Construíram. É isso aí. Então, assim, a gente tem que ter o foco e entender, não, uma hora vai acontecer e também só vai acontecer correr atrás, né? Se eu fiz o dever de casa. Então, assim, isso que eu tô falando foi muito real. Muitas pessoas falaram para mim que eu não ia conseguir e tal, até porque eu comecei a entender, assim, a forma que eu queria ser vista, eu até me arrumar mais, né? Então, meu marido sempre falava isso para mim: olha, você vai almoçar, você pode encontrar com um cliente ou com um possível cliente. Se preocupa de estar bem arrumada, de estar bem apresentada, porque você não sabe, em qualquer lugar a gente está fazendo negócio. Então, quando eu comecei a virar essa chave mesmo, as coisas começaram a realmente acontecer e eu entendi assim, cara, quem falava para mim que eu não ia conseguir, não sabia de como eu estava focada e do potencial que eu realmente tenho para correr atrás. Então, faz muita diferença. É isso aí. E o que eu tenho para dizer para você que está nos assistindo, de repente você também tem essa chama do empreendedor dentro de você. De repente você já trabalha numa empresa contábil há muito tempo e
não tem mais como crescer aí dentro, você também gostaria, como a Tamires, de ter o teu negócio, né, do teu jeitinho, de você atender os seus clientes da forma como você gostaria, ou então você já tem o teu negócio contábil, mas a chama ela tá um pouco apagada e você quer reviver. Cara, não tem nada melhor do que você conviver com pessoas que estão com essa mesma chama, pessoas que vibram como você vibra. É por isso que é tão importante você fazer parte de programas avançados, como o caso da formação contador consultor. Por isso que é tão importante você ir em eventos presenciais. E aí eu quero dar uma dica para você que está nos assistindo. Essa mesma característica do dentista, né, que ele quer um atendimento personalizado, ele quer um atendimento humanizado, ele não quer ser atendido por um robô, ele não quer ser atendido por um chatbot, ele quer ter a sua contadora, ele quer ter a Tamires como contadora, o João, a Maria. Esse mesmo atendimento do profissional dentista, que também que tem oportunidades tributárias, seja com fator R, seja com avaliação, se fica na pessoa física, se vai no simples, se vai no lucro presumido, estruturação societária, se eu monto uma sociedade, todos os dentistas juntos, se eu faço separado por PJ, tudo isso aí, gente, essa mesma oportunidade replica para uma porção de outros nichos. Você tem um nicho de médicos da medicina humana, medicina veterinária, fisioterapia, a parte toda de... a saúde como um todo, né? A parte de marketing, advogados. Então, assim, são tantas possibilidades de negócios e de nicho, gente, que isso você falando, estamos falando, por exemplo, você pode segmentar na tua cidade, mas você pode atender em todo o Brasil. Hoje você já atende empresas de fora ou somente no Rio de Janeiro? Hoje a gente tem cliente aqui de Belém, tem cliente de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, assim, a minha preocupação sempre em pegar clientes de outros estados é resolver vigilância sanitária, né? Que às vezes a gente sabe que tem um entrave ali que é bem, bem complicado, só você indo na secretaria. Então, assim, hoje meu ponto-alvo é o Rio de Janeiro, né? Tem cliente que vem de outros estados, a gente procura entender ali como que funciona a vigilância sanitária, se der para a gente entrar, se for um processo digital, a gente entra sem medo, né? Mas óbvio que estudando todo o mercado ali para entender a situação, se a gente vai conseguir de fato atender aquele cliente, tem que ter essa preocupação. Tem que ter responsabilidade, por óbvio, mas aí tem um ponto importante, né, Tamires? Você que faz parte lá do BFCC, da formação contador consultor, lá tem mais de 3.500 contadores. Então, assim, quando você faz parte de uma rede maior, se você precisar de ajuda, você tem a quem recorrer, né? Você tem como, poxa, tem algum contador que é da cidade de Belém, do Pará, inclusive eu estava lá semana passada. É cidade linda, maravilhosa, culinária, uma das melhores que eu comi. Agora, o calor, meus amigos, que calor maravilhoso. O calor daquele. Não, que lugar maravilhoso. Eu quero voltar em breve. Belém do Pará, o Pedro, eu faço reunião com ela para analisar os resultados todo início de mês. Estava falando que hoje, a gente está marcando a reunião para essa semana, e todo início de mês a gente faz reunião para poder alinhar ali os indicadores da empresa dela, do consultório dela. E ela sempre fala para mim, nossa, também isso foi tão importante, eu não conseguia desenvolver os meus números, entender como que eu tinha que me posicionar também na empresa. Então acaba que a gente conversa muito, né, todos esses pontos. E é isso. Que sorte que essa empresária da área odontológica tem de ter uma contadora como você. Olha só que incrível poder ter uma contadora que é um braço direito, que ajuda ela a parar aquela loucura, que todo empresário tem uma loucura do dia. Eu vou parar uma horinha para ver como foi meu resultado no mês anterior, tomar as ações corretivas e preventivas daqui para frente. Olha só que agregação de valor que um contador, que uma contadora pode fazer na vida do empresário. Isso aí, gente, que sirva de inspiração para você, porque se a Tamires pode, você também pode. A Tamires começou na contabilidade há 2 anos, está crescendo. Você tem ideia? Ela me contou que em 1 ano ela conquistou 47 novos clientes. 47 novos clientes conquistados em 1 ano. Por quê? Uma contadora comprometida e que está empoderada de um método, de um passo a passo para fazer isso. Então, quando você junta energia, comprometimento, com metodologia, o sucesso é garantido. E se a Tamires pode, você também pode. Então, fica o convite para você fazer a tua chama do empreendedor vibrar, arder novamente e ajudar esses tantos empresários que precisam da sua ajuda. Se você sair da tua casa agora, olhar ao redor, você vai ver quantos CNPJs tem perto de você. Olha na tua cidade quantos CNPJs tem. E por trás de cada um desses CNPJs tem dezenas, às vezes, de CPFs, de pessoas, de famílias que dependem daquele negócio. E que essas pessoas, essas famílias, teriam muito mais chance de sucesso se tivessem você como contador. Porque olha só onde você está. Você está numa live sobre negócios contábeis. Você está mostrando um nível de comprometimento que não é qualquer contador que mostra. Só você está mostrando. Apesar de todas as desculpas que a gente tem, você, no caso, várias desculpas, uma filha de 4 anos, um marido, que eu sei que às vezes
vezes dá trabalho tanto quanto o filho, porque eu dou também lá em casa. Você tem que se cuidar, você tem seu negócio, você está começando do zero, tem que aprender um monte de coisas que você não fazia antes. Olha quantas desculpas a Tamires tinha. Mas ela foi forte, ela foi determinada, ela venceu as desculpas e por isso está crescendo. E mais uma vez, gente, se a Tamires pode, você pode também. Que isso sirva de inspiração. Tamires, hoje você me inspirou e eu tenho certeza que inspirou todos esses contadores que estão aqui com a gente. Muito obrigado pela gentileza de estar aqui partilhando a tua história. Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar várias vezes e a cada vez que eu te encontrar, eu vou te encontrar ainda maior. Tenho certeza disso. Que bom estar contigo nessa jornada. Amém, Pedro. Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade de ter te conhecido, agradeço a oportunidade de poder ter feito o curso, né? Ter recebido esse direcionamento de Deus mesmo na minha vida, que hoje, graças a Deus, eu venho colhendo os frutos disso. E sou muito grata por tudo que aconteceu e que ainda vai acontecer. E no nome de Jesus, eu sei que eu vou estar aí no grupo ainda do Master, do Scali, em breve com vocês. Tenho certeza disso. É só o começo. Tamires, obrigado por tudo. Um abração, a gente se vê em breve. Amém. Obrigada, Pedro. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Olha, eu fico tão feliz quando eu encontro com contadores como a Tamires. Cara, é incrível, né? Quando você vê uma pessoa com um potencial, com uma energia tão grande, e você vê essa pessoa exercendo esse potencial e crescendo por mérito dela. Ela teve a coragem de buscar novos conhecimentos. Ela teve a coragem de aplicar esses conhecimentos, porque na vida a gente não tem resultado com o que a gente sabe. O nosso resultado vem do que a gente faz, que a gente sabe. É da execução, não é do nosso conhecimento. E a Tamires teve a coragem de adquirir novos conhecimentos e executar esses conhecimentos. E por isso está tendo resultado. Ela abriu o negócio contábil dela há 2 anos, em 2020. Em 1 ano, ela conquistou 47 clientes. Se posicionou como uma contadora consultora especializada em clínicas odontológicas e dentistas. E conquista clientes de vários lugares, de Belém, de São Paulo. Já mudou de sede. Ela trabalhava de casa, mudou para o escritório menor, foi para o escritório maior, está contratando gente. Olha só a prosperidade que ela está usufruindo, que ela conquistou, porque ela teve coragem e teve execução. Olha que bacana a gente ver isso acontecendo. E o que eu quero dizer é que eu gostaria muito de poder fazer uma live como essa com você. Você que está me assistindo aqui. Porque foi como eu disse, para você chegar até o final de um bate-papo como esse, significa que você faz parte do grupo dos comprometidos. Se não fosse por isso, já tinha saído dessa live. E tá tudo bem, tá? Não tô falando mal de quem sai da live, não. Eu também entro em lives e saio delas o tempo todo. Mas se você ficou até aqui, é porque você faz parte de um grupo de pessoas diferentes. Foi um prazer estar com vocês. A gente se vê em breve. Beijão. Tchau, tchau.